Olá a todos, muito obrigado por assistirem a essas conferências. Este tema já havíamos dado início por 2 vezes e tivemos problemas técnicos aqui. E desta vez vamos passar o tema agora. O tema número 24. A vida e o nível de ser. Do temário de 50 conferências do curso Conhecimento de Si Mesmo. Então, este tema tem o objetivo de nos levar à reflexão e que perceber que nós precisamos subir o nosso nível de ser, porque esse trabalho é um trabalho real, é um trabalho gradativo que se faz interiormente. Não é um trabalho de mudar o nível social, por exemplo. Então, é necessário saber o que é a vida. O que é a vida? Porque, na verdade, a vida, a maioria das pessoas vive e não sabe para que vive. E isto torna impossível que se faça algo realmente positivo. Então, a vida é uma sucessão de fatos, de acontecimentos, que começa com o nascimento, é uma linha, a linha do tempo. A nossa vida começa com o nascimento e termina com a morte. Então, nessa vida, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, adquirimos algumas coisas, adquirimos algum conhecimento intelectual, enfim. Essa vida, esta linha é a linha do tempo. A linha do tempo. Então, acontecem muitas coisas. E a maioria de nós tem essa linha, essa vida horizontal, como a finalidade da existência, como o fim. E se dedica a ela, dedica toda a vida a adquirir coisas. Nos disseram, quando crianças, que nós teríamos que ser alguém na vida. E então, atrás desse objetivo, se luta. Nos disseram também que com o futuro as coisas melhorariam. E nós, aqueles que já passamos boa parte da vida, percebemos que esse futuro, o tempo chegou, porém esse progresso esperado, esse progresso prometido não acontece. O que acontece são os desenvolvimentos nessa linha horizontal. Algumas pessoas crescem nessa linha horizontal e outras não crescem ou crescem menos. Então, nessa linha existem os níveis sociais, por exemplo.
os níveis, as classes sociais, que determina pelo o poder aquisitivo que cada um tem. Então, essa vida é a linha da personalidade. Se dedica toda a vida a desenvolver-se nessa linha. E se crê, se tem como certo, que isso é o único. Esse é o objetivo da existência, que temos que ser alguém na vida. Então, nessa linha existem diversos níveis sociais, existem pessoas simples, existem pessoas um pouco mais desenvolvidas, existem grandes personalidades, enfim, existem todos os níveis do ter. Nós podemos chamar essa linha como a linha do ter. Então, se nasce, se desenvolve, se cresce, se chega à idade adulta, à velhice, já se torna um ancião e depois morre, perde o corpo físico e nessa linha não tem nada superior, nesta horizontal, é a linha do tempo. Nós gastamos o nosso tempo sem saber para quê. Então, existe uma outra linha, que é a linha vertical. Então, essa linha vertical é a linha do ser. Essa é a linha do ser. É a linha do nosso real ser. E nessa linha existem os níveis de ser. Então, existem muitos níveis de ser. Existem pessoas que vivem num nível de ser mais baixo, abaixo de nós, e existem pessoas que vivem um nível de ser mais elevado que nós. Então, isso é o que importa, o nosso nível interior. Isso quer dizer, esse nível de ser se refere ao nosso nível interior, aos valores, como nós vivemos internamente, como nós nos ocupamos internamente, o que são os nossos interesses, porque na linha horizontal os interesses são materiais, são da personalidade, e se vive essa linha horizontal como se fosse o fim, o objetivo da existência. Porém, o objetivo da nossa existência é crescer internamente, crescer, aumentar o nosso nível de ser, o nosso nível interno. E isso, o que determina esse nível, esses dois níveis, são os defeitos psicológicos. Se nós permitimos que os defeitos psicológicos atuem, nós vamos viver nessa linha horizontal, vamos viver um nível baixo dessa linha. Não vamos nos desenvolver nessa linha horizontal.
tampouco vamos nos desenvolver na linha vertical. Então, o que determina esses níveis são o que nós temos interiormente, o que nós carregamos interiormente, que são os nossos defeitos psicológicos. Assim, nós lutamos nessa linha horizontal e queremos resolver tudo lutando nessa linha. Porém, nós esquecemos do nosso interior. Esquecemos que temos um nível interior. E com as forças dessa linha vertical, nós podemos influenciar sobre os aspectos horizontais da vida. Por exemplo, se nós vivemos internamente, psicologicamente, melhorando psicologicamente, eliminando os nossos defeitos, que são os que nos determinam o nível de ser que nós temos, se nós eliminamos os defeitos, esse nível interior, esse nível de ser melhora. E com isso, nós vamos passar a nos relacionar com outro tipo de pessoas. Se nós antes vivíamos de forma vulgar e eliminamos esse defeito, nós vamos atrair pessoas mais refinadas, pessoas de um nível de ser melhor. E com isso, nós podemos melhorar o nosso nível dessa linha horizontal. Por quê? Se nós passamos a nos relacionar com pessoas melhores, o nosso grupo de amigos, o grupo de conhecidos, tem um nível melhor e pode nos oferecer oportunidades nessa linha horizontal. Porém, a base para melhorar na linha horizontal deve ser a linha vertical, que com as forças dessa vertical nós podemos influenciar na linha horizontal e não querer lutar à força com as forças para melhorar externamente. O ideal é melhorar internamente e com isso nós vamos atrair situações mais melhores, vamos atrair pessoas melhores e situações melhores. Porque nós mudamos interiormente. Então, o necessário é viver o instante. Porque nós, identificados com as coisas da horizontal, nós esquecemos de viver o instante, o agora. Ou nós estamos planejando o futuro, ou então estamos recordando o passado e lamentando. Porém, nenhuma das duas é o correto, porque o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o correto é viver o instante, estar atento ao nosso instante, vivendo o instante e trabalhando sobre si, trabalhando sobre a nossa psique, trabalhando os defeitos,
eliminando os defeitos. E assim vamos subir no nível de ser, no nosso nível interno. E como consequência, vamos melhorar o nosso nível externo. Então, se fala muito sobre as massas, a multidão de pessoas, que então se a maioria de nós se espelha na multidão e quer imitar a multidão, quer imitar os outros. Então, se vê uma pessoa fazendo algo, nós, por inveja, queremos fazer o mesmo. É um defeito da inveja que nos leva à imitação. Então, se fala muito sobre as massas, a humanidade em geral. Que a humanidade precisa mudar, que precisa melhorar. Porém, para que a humanidade melhorasse, para que a massa melhore, seria necessário que todos melhorassem, que todas as pessoas melhorassem. E isso se sabe, é claro, para qualquer pessoa, que nem todas as pessoas, nem todos querem melhorar, nem todos pretendem melhorar. Na verdade, nós não estamos evoluindo, o ser humano, nós estamos em decadência, estamos, na verdade, involuindo. Por quê? Não se trabalha internamente, não se busca esse trabalho de conhecer a si mesmo, de eliminar os defeitos psicológicos. E para que nós mude, para que alguém mude, é preciso mudar interiormente, é preciso mudar o nosso comportamento, não o comportamento externo, porém eliminar o defeito que nos leva a ter certos comportamentos, que então externamente isso vai acontecer por reflexo, vai acontecer a mudança por consequência. Não será uma mudança externa, uma mudança forjada, e sim uma mudança real, uma mudança porque se eliminou o defeito que nos leva a cometer certos erros. Então esses erros já não vai se cometer mais. Então se muda o nível de ser. Porém, para isso é preciso saber qual é o nosso nível de ser. É preciso fazer um trabalho de autoobservação. Observar o nosso interior. O que acontece no nosso interior, por exemplo, nesses 4 aspectos que nós chamamos os 4 aspectos da retidão humana. Então, se os meus pensamentos são pensamentos impuros, o meu nível de ser é baixo. Se os meus sentimentos são sentimentos de revolta, de ciúmes, de cobiça, de maldade,
então o meu nível de ser está baixo. Então, se o que eu falo são palavras, assuntos de baixo calão, por exemplo, isso indica que o meu nível de ser é baixo. E por último, o que eu faço? Se o que eu pratico é algo vulgar, se eu cometo erros vulgares, isso tudo indica que o meu nível de ser não está, não é aquela coisa. Então, o que eu preciso observar, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Então, para ver isso, eu preciso colocar em atividade esse sentido, o sentido da autoobservação. Observar os pensamentos, os sentimentos, as palavras e as obras. Aí então eu poderei perceber que eu estou num nível de ser baixo e eu preciso mudar de nível de ser. Eu preciso melhorar. Então eu preciso eliminar os pensamentos impuros. Eu preciso eliminar os sentimentos impuros, as palavras e as obras. Eu preciso melhorar nesses 4 aspectos para galgar níveis de ser melhores. Então, para ver isso, para perceber todo esse processo, eu preciso viver o instante. Eu não posso me deixar levar em pensamentos recordando e lamentando o passado, nem mesmo planejando o futuro, sonhando com o futuro, esse sonho de que no futuro as coisas vão melhorar. Eu preciso viver o instante. Eu tenho apenas um instante. Então, com o instante, eu posso mudar o futuro. O passado já passou, eu não posso mudar. Porém, posso mudar o futuro. Posso dar um rumo diferente na minha existência. Então, esse ponto está dentro de nós. Aqui agora, em cada instante. Esse encontro dessas 2 linhas está dentro de nós de instante em instante. Não é no futuro nem no passado. Esse nível de ser está aqui dentro de nós nesse momento, neste instante. E nós podemos mudar o futuro a partir do instante. Não podemos viver em outro... viver o futuro agora. Agora nós devemos viver o presente, o aqui e agora. E assim poder perceber o que está acontecendo dentro de nós, o que está acontecendo nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, o que eu tenho falado, o que eu tenho sentido e o que eu tenho feito. E assim eu vou me dar conta que o meu nível de ser, que nível de ser eu estou e posso melhorar. Então sempre há um nível de ser maior
à nossa frente. E nós podemos alcançar esse nível de ser cada vez maior, dependendo do trabalho que se faça, dependendo da nossa atividade, dessa atividade de auto-observar-se, auto-observar e eliminar os pensamentos impuros, eliminar os sentimentos impuros, eliminar as palavras sem valor, as palavras de baixo calão, o assunto, aqueles assuntos sem valor que normalmente se circulam pelas rodas de conversas, e melhorar o que eu faço. Então eu preciso, com a morte psicológica, eliminar os pensamentos, preciso eliminar os sentimentos, eliminar a fala inútil, essa conversa inútil, essa papo furado, como se diz, e por consequência o que eu farei será melhor. Tudo vai melhorar quando nós começarmos a trabalhar nesse sentido, porque a máquina humana funciona nessa ordem. Primeiro se pensa, se sente, se fala e se faz. Então nós precisamos dominar a nossa máquina humana. Precisamos tomar as rédeas da máquina humana e não permitir que os defeitos psicológicos manipulem a máquina como uma marionete. Uma marionete nós conhecemos que são fios ligados aos braços, pernas, cabeça, boca, enfim, a todos os centros. Esses defeitos psicológicos estão ligados e são eles que fazem a máquina humana funcionar. Eles utilizam a máquina humana da forma que cada um, com o seu desejo, quer. Porque todo defeito, quando está em atividade, ele tem à disposição os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso centro motor, enfim, todos os centros estão à disposição e